Tá caindo aqui tudo. Muito tempo que a gente não fala sobre a ressonância aqui. E eu tô aqui fazendo a minha leitura do livro Mentes Informadas e eu me deparei... sem edição, gente. Não vai editar não, vou deixar aí, senão vou perder o time. Falha nossa. Sobre 2 pedidos. Aí você vai destrinchar aí as ideias para você pedir, que são de extrema importância, eles não são falados e que fazem toda a diferença, inclusive fez diferença para mim no meu pedido. E eu dei conta na hora que eu li. Tem alguns pedidos que são feitos que eles são muito rotineiros dentro da ressonância. Casa, carro, emprego, fluência, estudo de Bíblia, as consciências e as frequências. Então, a gente até já falou que a frequência de buscar primeiro o reino dos céus, de aprender a meditar, de aprender a ter mais concentração, pedido de tirar, né? Tirar a rejeição, tirar a resistência. Porém, aqui na página, eu vou fazer 2 leituras, uma da página 40 e uma da página 37. Se você tem um livro aí, você pode me acompanhar. O primeiro deles, ele fala no meio do parágrafo, o título do texto é Tudo que existe no universo é energia e informação. E aí no meio tá assim, podemos ler toda e qualquer informação contida nelas. Vamos exemplificar. Um livro contém informação escrita em suas páginas. As páginas constituem um lado partícula ou sólido do livro, uma vez que possuem o que os físicos chamam de massa. Podemos olhar, palpar e pesar as páginas, porém, podemos ler qualquer informação contida nelas. O mesmo livro, pelo fato de ser constituído de átomos, também existe em forma de onda, partícula e onda ao mesmo tempo. Portanto, toda a informação que está escrita no livro em suas páginas sólidas também se encontram na onda emitida por ele. A colapso da fusão de onda, né? Se queimarmos, aqui que tá a chave, olha. Se queimarmos o livro, sua informação permanecerá na fumaça e nas cinzas, fato esse confirmado pela ciência e já apresentado em revista de divulgação científica acessível ao grande público. Logo, o conteúdo de todo e qualquer livro pode ser transferido através de ondas de informação, bem como documentos, manuais e qualquer outra coisa escrita. Os pensamentos, sentimentos também são energia de informação. O cérebro humano é composto por aproximadamente 1,3 kg de átomos que emitem um campo eletromagnético, portanto, toda a informação sobre ele. Vou ler já o da página 40. O que eu quis ressaltar aqui para vocês? A gente pode pedir na ressonância a Bíblia. Né? Pedir as informações contidas na Bíblia, porque vem as informações contidas na Bíblia, porém você vai adquirir o hábito de ler a Bíblia. E aqui você pode pedir qualquer outro livro que você tenha dificuldade, inclusive muito bom para você pedir nas ressonâncias de criança, alguma dificuldade de matéria que ele tiver. Então, colocar na ressonância matemática do 6º ano, português do 6º ano, ou algum livro, alguma dificuldade que você tem. Lembra, isso que eu queria até ressaltar, quando a gente era mais nova, os antigos diziam, pelo menos eu, né, sou mineira, dizia pra gente dormir com o livro embaixo da cabeça, que a gente absorvia aquele conteúdo, porque quando você dorme estudando e coloca o livro embaixo da mesa, a consciência, a energia existente naquele livro ia passando, e hoje a gente conta isso e as pessoas falam, você é doido, isso não existe. Aqui é a prova de que isso existe. Quando a gente coloca o livro, você dorme com aquela última informação. A gente não fala aqui que quando a gente dorme, o inconsciente da gente, a nossa consciência dorme, o nosso inconsciente mantém ativo a noite inteira. Por isso que é bom você dormir escutando coisas positivas e ter muito cuidado com o que você dorme ouvindo, porque aquilo vai impregnando no seu subconsciente. Eu até contei aqui no último vídeo como que eu tenho pego no pé de Felipe por conta disso. Porque eu não tô colocando ele mais pra dormir, tá com 12 anos. E tem mais, tá? Tem a outra parte aqui, que é outro tipo de pedido. Então eu não tô vendo mais ele dormir. Então eu pego muito no pé dele, porque às vezes eu acordo de madrugada, tá passando vídeo de jogo. Então o jogo tá lá tirando e aquilo tá indo pro subconsciente dele. Então aquilo vai moldando comportamentos, desenvolvendo ansiedade, impulso agressivo. Então tem que ter muito cuidado com isso. E na página 40...
Logo na cara tá escrito assim, arquétipos, o título. São inteligências primordiais do universo, energias conscientes e modelos de perfeição em todos os setores. O pai perfeito, a mãe perfeita, o empresário perfeito, a bailarina perfeita e assim por diante. Como tudo que há, eles também são informações. Existem arquétipos para todas as áreas e atividades imaginadas, literalmente. Por isso que eu deixei não só na sequência da 37 para 40, mas para você ver que eu falei lá no início. Vai dando ideias de outras coisas que você tem que pedir. E na minha segunda onda, tem vídeo aqui, eu falei que eu pedi o arquétipo da mãe perfeita. E aí eu falei assim, caramba, o que seria uma mãe perfeita? Né? Uma mãe perfeita é aquela que não estressa? Ou é uma mãe que estressa na medida? É uma mãe que sabe falar ou que não é? Mas eu pedi. Por quê? O Felipe estava pequeno. Ai, vai cair de novo. O Felipe pequeno, aquele desafio, o medo que toda mãe tem de errar, de dar errado, enfim. Eu pedi. E aí, quando eu li, eu dei conta de mais um pedido atendido, que foi quando eu conheci o Márcio Michele, que ele apareceu na minha vida, eu falo muito dele aqui, e ele salvou a minha maternidade. E eu agora preciso até buscar novos conhecimentos disso, porque agora eu estou entrando na fase de mãe de adolescente, né? Mas o Márcio Michele, ele foi um rasgar de véu. E foi exatamente nessa fase. Ele mudou a minha maternidade. Foi uma água no fogo. Eu era uma mãe extremamente estressada. Eu gritava, eu até conto aqui, né? Já contei em várias situações. Tudo que eu falo de comportamento aqui, que eu falo da minha mudança, eu comento de como foi a minha mudança na maternidade, que eu tinha até vergonha das minhas vizinhas. Quem é da... escutou falar aqui. De tanto que eu gritava muito, altamente impaciente. E Felipe está entrando numa fase agora que vai despertar isso em mim de novo. Aí vai ser o teste de se eu estou curada ou se eu vou enfrentar novos desafios para poder buscar ajuda. Então, eu gritava muito, eu era muito impaciente, eu não sabia conversar, inclusive dentro da minha casa. Então, gente, o máximo que era foi assim. Então, quando veio o arquétipo da mãe perfeita, vem pra gente, é colocado na vida da gente as ferramentas para que a gente possa cumprir isso. Claro que tem a parte energética que vai se trabalhar em mim, que é essa abertura, esse controle, mas as coisas são colocadas. Por isso, eu volto aqui a dizer que cuidado com os sentimentos que você pede. Porque se você pedir paciência, ele vai trazer para você situações para que você possa ser colocada à prova nessa paciência. Força, ele vai colocar em você desafios para que a sua força seja testada e forjada. Então, a ressonância ela é toda moldada para te evoluir, para te lapidar. Então, seja sábio. Por isso a leitura desse livro, gente, é tão importante. Por isso, continuar dentro da ressonância. Eu agora, para pedir a minha quarta onda, né, que eu fiquei um bom tempo sem pedir, eu estou estudando mais o livro, eu estou começando a ouvir de novo, estou lendo muita coisa de novo, para eu me reconectar, me ressintonizar e me preparar para a onda. E isso foi importante. Não terá edição, gente. Eu não vou editar esse vídeo. Vocês vão aguentar esses 2 tombos de celular aqui. Por isso que é tão importante a gente moldar. E por aí você vai vendo o que você quer habilidade agora de um empresário perfeito. Você quer mais ousadia, você quer mais força. Cuidado em ser ousado com ser forte. Ser uma pessoa ousada, seja uma pessoa mais corajosa, trazer mais merecimento para você, mais coragem na execução das ideias, seja estrategista, específico na hora de pedir. Né? Eu quero a consciência da Bíblia, eu quero a consciência do livro tal, eu quero a quebra da resistência. Eu até fiz aqui uma lista primeiro, assim, na hora de pedir todas as coisas que eu quero que sejam retiradas, porque tem que fazer sentido para você o pedido, para você saber o que você está recebendo. Então, tipo assim, como que eu vou colocar mais coisa dentro do meu copo se meu copo está transbordando? Como que eu vou colocar merecimento dentro de um lugar que está cheio de rejeição? Então, eu pedi pra mim, tá? Às vezes pra você isso faz sentido. Então, no meu pedido, eu tô colocando todas as retiradas para esvaziar aquele copo, aquela sujeira, para ser depositado. Então, quando você pedir para retirar,
Peça para colocar o oposto, porque às vezes o campo vai ficar tão vazio e ele vai ser substituído pelo quê? Vão aparecer novas crenças? Lógico, né? Que é a casca de cebola. É por isso que você vai fazendo uma onda atrás da outra, para você ir resolvendo tudo aquilo que for surgindo. Mas para você se moldar mesmo. Então, quando você pede pai perfeito, mãe perfeita, o que você pode pedir? Um profissional perfeito, um empresário perfeito, uma professora perfeita, porque às vezes o seu trabalho é o quê? Ou às vezes mãe você não é, ou às vezes uma pessoa organizada você não é. Então que traga organização, que traga disciplina, que seja retirada a procrastinação, que seja colocado o livro. Sabe aquele livro que várias vezes você não consegue? Eu coloquei a fluência em inglês, porque eu estava com mais urgência, mas o inglês, se eu tivesse que estudar, eu estudaria muito bem, porque é uma coisa que eu gosto, então eu tenho facilidade. Mas e aquilo que você não gosta e não tem facilidade? Ele vai abrir o seu campo para isso, vai abrir portas para isso, vai te dar recursos para isso, seja através de um curso, de um treinamento que você tem uma habilidade maior, ou seja, através de realmente a própria fluência, se você estiver muito aberto, você já vai começar a ver aquilo com muito mais antenada, você vai ver aquilo com muito mais facilidade, falando, nossa, eu não entendi, agora eu entendo. Seja uma matemática, seja um inglês, seja uma língua, seja uma atividade, seja um programa que você precisa desenvolver dentro do seu trabalho para você se aperfeiçoar, eu não sei. Então eu quis dizer que são 3 pedidos fundamentais que são totalmente aquém desses que a gente costuma ver rotineiramente aqui dentro e que fazem toda a diferença no nosso desenvolvimento pessoal e no nosso desenvolvimento profissional. E aí eu vou te contar até de uma colega minha, uma amiga minha que estava comentando sobre isso e eu mandei uma mensagem para ela na hora. Eu falei, olha, no dia que você pedir a sua próxima onda, peça isso. Ela falou assim, eu não tenho vontade de ser mãe. E eu queria ter. Então olha para você ver, ela não quer ser, mas ela queria ter a vontade de ser mãe. Ela não tem. Eu falei, se é um desejo, coloca no seu pedido da ressonância harmônica. Quebre todas as crenças que me fazem ter memórias inconscientes de coisas que eu não lembro, que gerou esse desejo em mim. Forja o meu coração e limpa todas as sujeiras que me trazem esse não desejo de ser da maternidade e coloque em mim todas as possibilidades para que a maternidade aconteça, porque a primeira coisa que tem que acontecer na questão da maternidade é o mental. Você tem que querer ser mãe, porque é um exercício total de servir. Então muita gente não quer ser mãe hoje, por quê? Porque não quer abrir mão da vida que tem para se dedicar na maternidade. E filho é da mãe, por mais que você tenha um marido fantástico, um companheiro fantástico, é mais a responsabilidade da mãe, exige um pouco mais da mãe. Então, a primeira coisa que você tem que moldar é aqui. Então, me prepara, limpe todas as crenças conscientes e inconscientes, porque às vezes você já teve trauma, mas às vezes é uma coisa antiga, às vezes é uma coisa passada, às vezes é uma coisa da barriga, às vezes é uma coisa... Enfim, a gente não sabe de onde vem, mas a consciência sabe, a informação sabe, a canalização sabe, o professor Hélio sabe. Então ele vai conseguir te moldar. Era para ser um vídeo rapidinho, ficou longo, mas a ressonância é assim, né? Assunto que não termina. E eu penso que esses 3 são importantíssimos, não é falado, que fazem toda a diferença e às vezes é a porta, é a chave para todas as outras mudanças que você espera. À medida que eu for lendo e for encontrando mais coisas legais, eu venho aqui compartilhar com vocês, viu? E me conta aqui, o que você achou e se fez sentido para você, se já é ressonante ou não, qual onda você tá. É muito gostoso ver aqui a família que a gente cria quando fala em ressonância, professor e culto.